Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Previdenciário. Eu sou o professor Fernando Machado e hoje nós vamos falar sobre os princípios do direito previdenciário. Os princípios do direito previdenciário, eles aparecem no texto constitucional como objetivos da Previdência, da Seguridade Social. Porém, em que pese apareça colar como objetivos da Previdência Social, a doutrina entende como os verdadeiros princípios que vão organizar toda a formatação, toda a configuração do modelo previdenciário e do modelo de Seguridade Social do Brasil. Aqui rapidamente, antes de falarmos sobre os princípios da Seguridade Social, nós temos as fontes da Seguridade Social. O direito previdenciário, por ser uma das áreas do direito público, evidentemente que ele estará muito atrelado ao princípio da legalidade. Então, as nossas fontes são todas elas fontes escritas do direito, fontes escritas da Seguridade Social, né? Então nós temos a primeira das fontes, a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Então ela vai estabelecer sobre a Seguridade Social nos artigos 194 a 204. Aí nós temos outras leis, a Lei Orgânica da Assistência Social, a famosa LOAS, de 1993, nós temos a lei também que regulamenta o SUS, que está dentro da Seguridade Social, nós temos as leis 8.212, 8.213, que vão estabelecer o plano de financiamento da Seguridade Social e o plano de benefícios da Seguridade Social. Nós temos também, depois regulamentando essas leis, o Decreto 3.048, de 1999, e também a Instrução Normativa número 128 de 2002, que vão então regulamentar, especificar, trazer mais detalhes em relação tanto ao financiamento quanto ao pagamento dos benefícios pela Previdência Social. Aqui falando então um pouco sobre a Seguridade Social, lembrando que nós falamos na aula anterior que a Seguridade Social, ela está prevista em nossa Constituição como um modelo de seguridade baseado na saúde, na previdência social e na assistência social. Então esses são os três grandes pilares da Seguridade Social no Brasil. Importante observar aqui que nós temos algumas pequenas distinções, pequenas, mas muito importantes, com relação ao acesso às políticas públicas de saúde, de previdência e de assistência social. Então nós vamos ver que o nosso modelo de saúde, ele é um modelo que é gratuito e universal, ou seja, todos nós, independentemente da nossa renda, mesmo a pessoa que não tem renda, a pessoa que tem muita renda, essa pessoa ela pode acessar então o Sistema Único de Saúde. Nós temos o Sistema de Saúde Complementar, que a pessoa pode, se quiser, pagar para ter acesso a um serviço de saúde. Porém, o nosso Sistema Único de Saúde, ele assegura de modo gratuito e universal o acesso a qualquer serviço de saúde. Isso tanto aos brasileiros quanto, eventualmente, até um imigrante que esteja no Brasil. Ele tem direito de ser atendido pelo Serviço Público de Saúde. É um modelo diferente, por exemplo, do modelo norte-americano, no qual não há essa universalidade na cobertura dos riscos da saúde. Então, no Brasil, artigo 196 da Constituição Federal, o acesso à saúde, ele é universal e gratuito. Por outro lado, quando nós falamos sobre assistência social, ela também será gratuita, ou seja, ninguém precisa pagar para ter acesso a um benefício da assistência social. Porém, a assistência social ela não será universal, ela será devida apenas àqueles que dela necessitarem. Então, por isso que, por exemplo, para que eu tenha acesso a um benefício assistencial do governo federal, eu tenho que preencher alguns requisitos de renda. Então, essa renda não é dada a todo brasileiro. Vamos pensar aqui um exemplo que nós tivemos, o auxílio emergencial. Não é qualquer pessoa que poderia ter acesso ao auxílio emergencial, somente aqueles que efetivamente se enquadrassem nos requisitos do benefício. Então, a saúde ela é gratuita e universal, a assistência social ela é gratuita, porém ela é devida somente àqueles que dela necessitarem. E por fim, nós temos o grande foco das nossas aulas aqui, que é a Previdência Social. A Previdência Social, ela será sempre mediante contribuição. Então, pense na Previdência Social como um seguro. Para que você tenha um seguro para o seu veículo, você precisa fazer o pagamento deste seguro, para que, ocorrendo um sinistro, você possa, então, fazer o uso da cobertura deste seguro. A Previdência Social, ela tem natureza securitária, ou seja, significa dizer que você primeiro precisa contribuir para a Previdência Social, para que depois você possa fazer o uso de alguns dos seus benefícios. Então, aquela pessoa que nunca contribuiu, ela nunca teve nenhum tipo de trabalho formal, nunca fez nenhuma contribuição
contribuição para a Previdência Social, ela não terá direito aos benefícios da Previdência Social. Ela pode ter direito a algum benefício da assistência social, caso ela se enquadre nos requisitos. Porém, temos que lembrar sempre que a Previdência Social, ela será devida apenas àqueles que forem filiados, ou seja, aqueles que estiverem contribuindo conforme o artigo 201 da Constituição Federal. O próprio artigo 194, que fala sobre a Seguridade Social, ele vai trazer uma lista expressa, um rol dos princípios que vão reger, então, a Seguridade Social. Aqui eu elenquei todos eles, mas vamos falar, então, rapidamente sobre cada um deles para que a gente possa especificar alguns pontos. Então, o primeiro deles é a chamada universalidade da cobertura e do atendimento. Significa dizer que o legislador, ele deverá buscar o máximo de situações possíveis para que possam ser protegidas pela Seguridade Social. Ou seja, essa proteção, esse guarda-chuva de proteção proporcionado pela Seguridade Social, ele deverá, na medida do possível, atender a todas as situações que sejam, que necessitem de um atendimento, que necessitem, então, desse acesso às políticas públicas do Estado. Um exemplo que nós temos dessa universalidade da cobertura é justamente o acesso à saúde lá no artigo 196. A saúde, então, ela é um direito de todos e um dever do Estado. Aqui nós temos, então, um exemplo dessa universalidade de cobertura e do atendimento. O próximo princípio que nós vamos ver é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Por que essa preocupação em dizer que os trabalhadores rurais eles terão acesso aos mesmos benefícios? Porque, historicamente, os trabalhadores rurais eles acabavam sempre sendo preteridos em relação à proteção previdenciária. Então, dava-se um tratamento privilegiado aos trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais acabavam ficando fora da proteção previdenciária. Isso foi um fator sociológico também que contribuiu para que muitas pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades ao longo dos anos 50, 60, 70. Então, esse êxodo rural de pessoas para as cidades, e muito se deveu também a essa falta de atenção do Estado brasileiro para as populações das áreas rurais. Então, a Constituição, expressamente, ela vem trazer que trabalhadores rurais e urbanos devem ser tratados da mesma forma. Exemplo aqui para a nossa aula, a aposentadoria por idade ao trabalhador rural. Essa, inclusive, a reforma da Previdência não mexeu nos seus requisitos, de tão importante que ela é, que assegura que os trabalhadores rurais, tanto aqueles empregados rurais quanto aqueles que trabalham em regime de economia familiar, eles podem se aposentar aos 60 anos de idade o homem e aos 55 anos de idade a mulher, comprovando apenas que exerceram atividade rural pelo mínimo de 15 anos. Próximo princípio que nós vamos analisar, então, o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que significa esse princípio que tem esse nome tão complexo? Basicamente, embora o nome seja complexo, ele é muito simples. A ideia de seletividade e distributividade significa que o Estado brasileiro ele deverá ampliar a sua cobertura, sobretudo para aquelas situações que sejam mais importantes, que sejam mais relevantes. Então, o legislador, ele deve definir prioridades para que o orçamento possa ser direcionado justamente para aquelas situações mais sensíveis. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos os benefícios do salário família e do auxílio reclusão, que eles são devidos somente ao chamado segurado de baixa renda. Então, todo ano o governo federal edita uma portaria que diz o que é um segurado de baixa renda. Então, somente aqueles que estão abaixo desse valor é que têm acesso ao auxílio reclusão. E aqui, o professor vai deixar para você um cuidado para que você não propague fake news, né? O auxílio reclusão, ele não é recebido pela pessoa que está presa, pela pessoa que está cumprindo pena, e sim pelos seus dependentes de baixa renda, né? Então aqui temos que ter cuidado em relação a esse benefício. Próximo princípio da Previdência Social, o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Esse princípio ele fala por si só.
significa dizer que os benefícios pagos pela Previdência Social, eles são irredutíveis, ou seja, não pode o presidente da República, por exemplo, tentar reduzir o valor dos benefícios previdenciários, porque eles têm, então, essa proteção constitucional. Tanto que o artigo 201 da Constituição Federal, no seu parágrafo 4º, ele vai trazer expressamente que é assegurado o reajustamento do valor dos benefícios para preservar o valor real, né? O valor real do benefício é o chamado poder de compra daquele valor. Nós temos uma diferença em relação ao valor nominal para valor real. Valor nominal é o número que você recebe. Então, por exemplo, hoje, uma pessoa que recebe um benefício no valor de um salário mínimo, ela recebe R$ 1.302. Esse é o valor nominal. Além de proteger o valor nominal, o objetivo desse princípio é proteger também o valor real, ou seja, daqui a um ano, em virtude da inflação, o que você comprava com R$ 1.302, você não conseguirá mais comprar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Então, por isso que todo ano os benefícios são reajustados para que você preserve também o valor real desse benefício. São reajustados sempre de acordo com os índices oficiais da inflação. Dando sequência aqui, nós temos também o princípio da equidade na forma da participação no custeio. Custeio na Previdência Social, leia-se financiamento. Quando falamos em custeio, estamos falando em financiar, em arrecadar valores para compor esse fundo da Seguridade Social que vai permitir que você possa pagar os benefícios quando a pessoa precisar. Então, a equidade na forma da participação e do custeio é um princípio que vai dizer mais ou menos o seguinte: aqueles que podem contribuir mais, eles vão contribuir com um valor maior, enquanto aqueles que tiverem uma renda menor, eles vão contribuir com um valor menor. É uma forma, então, de estabelecer uma certa justiça social. Quem pode pagar mais, paga mais. Quem não consegue pagar porque tem uma renda menor, vai pagar, então, um pouco menos. Um exemplo prático que nós temos sobre equidade na forma da participação do custeio são as alíquotas de contribuição do segurado empregado, do empregado doméstico e do trabalhador avulso. Então, nós podemos ver aqui em nossa tabela que a pessoa que ganha um salário mínimo, ela contribui com 7,5% sobre o valor da sua remuneração. Aquele desconto que é feito quando a pessoa vai olhar ali o seu holerite, tem ali o desconto do INSS, então se a pessoa ganha um salário mínimo, ela contribui com 7,5%. Se a pessoa ganha entre R$ 1.302 até R$ 2.571, conforme aqui a nossa tabela, ela já paga 9%. Se ela ganha entre 2.571 e 3.856, então a contribuição dela já vai para 12%. E por fim, quem ganha de 3.856 até o teto da Previdência Social, que é 7.507, vai contribuir com 14%. Então, o desconto da pessoa que ganha um salário mínimo é de 7,5%. Da pessoa que ganha mais de R$7.000, esse desconto então será de 14%. Isso é um exemplo do princípio da equidade na forma da participação e no custeio. Por fim, nós temos aqui 2 princípios também da Seguridade Social. O princípio da diversidade da base do financiamento, que vai exigir, então, que sejam definidas inúmeras formas de financiamento. Por quê? Justamente para que não haja apenas uma forma de custeio e essa única forma de custeio possa ser prejudicada ou ser reduzida e então comprometer o orçamento da Previdência Social, da Seguridade Social como um todo. Então a ideia é que o Estado ele tenha muitas formas de contribuição para que possa então promover aí a arrecadação que vai manter então os cofres da Previdência para pagar os seus benefícios. Nós falaremos mais sobre financiamento da Previdência Social na próxima aula, que é específica sobre custeio. Por fim, o caráter descentralizado e democrático da administração da Previdência Social vai estabelecer que devem ser pensados conselhos. Nós temos um Conselho Nacional de Previdência Social, que ele vai então estabelecer algumas diretrizes para o trabalho, para que não haja, por exemplo, apenas o presidente da República, apenas o Poder Executivo decidindo, deve ter a participação também dos trabalhadores, dos empregados e dos aposentados, para que possa então auxiliar o governo a formular políticas públicas adequadas para a Seguridade Social. Então, com isso, nós encerramos essa aula e nos vemos então na nossa próxima aula sobre custeio da Previdência Social.